em casa. Nos meses em que fiquei em casa durante a pandemia do coronavírus, fiz muitas coisas que, do contrário, nunca teria arranjado tempo para fazer, pois já haviam sido adiadas muitas e muitas vezes. Colocar em ordem ou dar uma finalidade ou um sumiço a pilhas de papéis que foram sendo acumulados no decorrer dos anos foi uma delas. Esses são alguns dos trechos, aliás, aqui o trecho do prefácio, intitulado Em Casa, que compõe a coletânea de mais de 150 poemas e 100 ilustrações de vestígios de ontem, talvez, poemas do caderno verde, 3 cartas de amor e morte, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pelo meu amigo escritor e historiador, o professor Juventino Dalbó, que retorna aqui ao Café com Letras da TV Câmara. Uma honra tê-lo conosco. Prazer estar aqui. Professor, teve uma grande repercussão aí pela imprensa, o pessoal de modo geral, e eu confesso que corremos atrás, aliás, a nossa produtora aqui, a nossa colega, a Maitê, foi atrás de fazer os contatos com o senhor aqui. Já começando, com perdão pela redundância, pelo início, esse prefácio em casa é muito provocativo, porque todo mundo que ler aqui vai se projetar de alguma forma. A pandemia nos provocou a fazer algo que talvez não tinha tempo, ou até aquela história assim, vou ficar sem fazer nada, ou vou pensar em alguma coisa. Então, o prefácio do senhor aqui já é provocativo, porque todo mundo teve um momento assim diferente nessa pandemia, sobretudo naquela parte inicial, Sim. em que o isolamento social, de fato, era mais sério, que as pessoas tinham que ficar em casa mesmo. Exatamente. Olha, eu fiquei trancado em casa, porque já tenho idade para ficar bem trancado, né? O senhor está aposentado? Aposentado e não tenho mais vínculos de trabalho. E também estava precisando, já há bastante tempo, né, fazer uma limpa no que vai sendo acumulado, né? Olha, eu fiquei meses trancados e fui descartando absolutamente toda essa papelada que a gente acumula durante a vida, né? Eu tinha até o da minha vida acadêmica, nos tempos de estudante de história, dos tempos que eu fui professor, que eu trabalhei no Museu Municipal, no Arquivo Histórico. A gente vai acumulando papéis de palestras, de livros que lê, de resumos e tal. Tudo isso foi para o lixo, na verdade. Diga-se de passagem, suas pesquisas não param nunca, né? O senhor está aposentado, mas mantém uma atividade. Né? E no meio de tudo isso que eu fui descartando, jornais, agendas, né? A gente guarda as agendas, não sabe o que tem dentro, guarda por guardar. E de repente você tem que, com uma altura da vida, você tem que descartar a papelada. E foi o que eu fiz. Então eu arranquei tudo que tinha de interessante nas agendas e joguei fora agendas de 20, 30 anos que eu estava guardando, né? E fiz as colagens, recolhi os poemas do meio de toda essa papelada, e aí eu vi que dava para publicar um volume. Foi isso que aconteceu. Eu brincava com o senhor antes de entrarmos nos poemas propriamente ditos. Nunca vai ao ar, obviamente, a nossa conversa antes das câmeras serem ligadas, no que estamos nos preparando aqui no estúdio. Mas a minha mulher briga comigo há anos aí para que eu também faça um pouco do que o senhor fez. Sim. Se desfazer de papéis, jornais guardados, revistas, talvez aqueles volumes de livros que não são mais lidos, doar para quem faça melhor proveito e tal. Coisa de jornalismo. Eu sou historiador, eu sou jornalista, nós temos um apego, né, a esses materiais. Essas coisas que a gente vai guardando, né, e recortes de jornais, e ganha fotografias, e ganha panfletos e folhetos que tu vai recolhendo nos locais, vai enchendo gavetas, vai enchendo... as pilhas vão ficando enormes, né? Mas chega um dia que tem que se desfazer, não adianta, né? Os meus jornais foi a coisa que eu mais senti me desfazer, porque eu colecionei jornais a vida inteira, né? Toda a imprensa alternativa do Brasil inteiro, assim, durante 50 anos. Eu doei, porque o que eu vou fazer a essas alturas da vida? Eu achei que ia surgir um museu de comunicação em Caxias que nunca surgiu, então... Aí foi por essa... E quase tudo já está disponibilizado no formato online, de uma forma ou de outra se localiza, né? Também Também tem mais essa. Mas entrando aqui, professor,
Como o senhor mesmo falou, e o livro dá conta de também explicar um pouco desse processo criativo. Por um lado, há aquele sentimento, escritos que o senhor fez, porque aqui há um ethos, digamos assim, o ser historiador Juventino Dalbó, mas aí não com aquele formalismo de quem vai preparar uma aula ou uma obra historiográfica mais rigorosa. O senhor, em momentos de lazer, tem o hábito de fazer breves anotações e se desfaz. Ou fica num caderno, ou fica numa agenda, ou é atirado num canto. Por um lado, o senhor perdeu muitos desses escritos. Por outro, encontrou de forma esparsa e daí começamos a organizar o livro. Então, há digamos assim, uma perda. Mas poderíamos ter anotações mais totalizantes, um raciocínio um pouco mais completo. Por outro, há uma organização de retalhos, e que o sujeito vai pensar o seguinte, mas aqui há o pensamento de uma forma ainda mais livre, espontânea. Então eu gostaria, digamos, nessa abertura, agora já na obra mesma, quais são as perdas e ganhos, esse saldo inicial, por um lado, dar um sentido a retalhos de escritos e por outro pensar assim, mas eu perdi tantos outros, poderia ter uma perspectiva mais total. Olha, Fábio, a gente sempre perde muita coisa, né? Mas tudo que eu faço é um pouco desse fragmento, né? É todo fragmentado. Todo o meu trabalho é meio fragmentado. Como professor e também... eu sou um artista plástico, né? Já há longo tempo. E tudo que eu trabalho nessa área de artes é com cacos, com coisas quebradas, com coisas que se jogam no lixo, com coisas descartadas. Os meus poemas seguem um pouco nessa linha também. A graça não é ser tão organizado. Exatamente, eu não tenho essa organização toda, né? E também não tenho esse purismo todo de fazer poemas, observando cânones e tal, né? Os meus poemas são anotações feitas muitas vezes nos intervalos de palestras, em viagens, em quartos de hotel, sei lá, até durante as próprias aulas, né, surgem alguns poemas. Então, essa fragmentação toda está espalhada na minha vida, né? Tanto o que eu escrevo como o que eu crio com arte. Eu procurei, neste livro, tentar fazer um resumo disso, né? Como eu gosto muito de cartas também, que também é uma fragmentação, porque a gente se corresponde com as pessoas de diversos locais e vai mandando e vai recebendo pedaços de vida, né, na verdade. Eu juntei essas três coisas que são um resumo da minha vida. Que, aliás, caiu em desuso, é uma pena, professor, porque hoje em dia são as mensagens de WhatsApp, o sujeito troca de aparelho, quando vê já deletou, né? Isso é verdade, se perdeu né? muito essa memória das trocas de recados, né? Mas eu ainda guardo um pouquinho, viu? Assim como as imagens também se tornou uma coisa tão banal, né? A fotografia Sim, vai para o Instagram, vai para o Facebook. Exatamente, tem o mesmo processo. Então, toda essa banalidade que faz com que se torne tão corriqueiro que a gente não preste atenção, eu procuro conservar ainda um pouquinho. E nesse livro eu quis juntar essas coisas. Juntei os poemas, que são anotações, que às vezes não são poemas, são pequenos textos em prosas, as cartas, que são fragmentos de vida que a gente leva com algumas pessoas que se mudam, às vezes de países, às vezes de cidade, às vezes que a gente mal conhece, e as colagens que faz parte da minha vida. Como te disse, eu sou um artista plástico, um artista visual, e eu gosto de fazer isso, de pegar fragmentos descartados pelas outras pessoas, o que eu acho no lixo, pedaços de jornal, pedaços de revistas, pedaços de fotografias e assim por diante, e juntar tudo isso e colar. Nesse livro tem isso, três coisas. Nós temos um denso sumário aqui. Eu vou começar a folhear a obra e vou pedir que a nossa produção vá acompanhando essa minha sequência até de forma livre, para não ficar aquela situação mais densa. Temos um longo sumário aqui, dando conta de mais de 150 poemas e uma organização em cartas. Assim o senhor denominou o conjunto de poemas. São a carta 1, a 2 e a 3, por consequência. Eu já dei conta aqui da parte em casa, que é o
o prefácio. E aí nós temos uma redação bastante livre, e eu vou tentar pegar aqui de forma aleatória. Por exemplo, áspero, some, vai embora. Deixa meu peito livre, coração, bombeie sangue, e nada mais. Não pulses assim, desesperado. Volte, tranquilidade a este peito meu. E por aí vai, de uma forma muito livre e fluida. O sujeito que tem a experiência da leitura, alguns que já leram, estão aqui tentando se apropriar de mais aspectos da obra, nesse privilégio que é poder conversar diretamente com o autor, que é, digamos assim, o foco maior do Café com Letras. Mas quem for também deparar com a obra, é uma leitura que ela vai, e o sujeito daqui a pouco, passados aí 30, 40 minutos, nem chega a 1 hora, quando vê, já percorreu muitos poemas. E é uma sensação muito gostosa, assim, porque a perspectiva existencialista, e por um lado é complexo, por outro é fácil de ler. Sim, é verdade, porque ele não obriga o leitor a nada, né? Não, são poemas, mas no conjunto eles contam uma história, ele tem uma ligação. Todos os poemas, todas as cartas e todas as colagens formam um todo, né? Mas você pode ler fragmentado, como foi escrito, na verdade, né? E também ele não respeita, dá para a gente notar que eles não têm data, né? Eu preferi não datar. Muitos deles tinham data, mas eu tirei no final das histórias, para não ficar pontilhando com informações. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas o senhor falou em torno de pelo menos uns 20 anos, de 20 ou 40? 40 anos. 40 anos. Esses poemas eu iniciei lá pelos anos 80, mais ou menos, localizando. Né? O que era... Fiquei ali entre 20 e 40 anos. Era material de faculdade, sim, material sim. Que eu ia utilizando e estavam perdidos dentro das agendas, né? E fui catando, fui juntando. É quase uma antologia de memórias fugazes, assim. É exatamente isso, sabe? Você que traduziu bem. São memórias que a gente pensa que não vai vir a público, porque são anotações bastante íntimas, com coisas de perdas, de solidão, de amores que se foram e assim por diante. Então, você diz, bom, isso aqui não vou publicar nunca. Mas chega um dia que tudo isso não interessa mais, você mantém no privado e diz, talvez ajude alguém, né? Talvez interesse algumas pessoas. A propósito, na reta final da obra, como não é, digamos assim, um romance com início, meio e fim, né? Um fio condutor de poemas, não tem problema ler aqueles que estão mais para o final. Por exemplo, no Tempo, eu vou pegar um trechinho. Olhe para mim, meu corpo é a minha história. Tudo é efêmero, tudo está o tempo todo em constante degradação. Se fizeres uma breve viagem à voragem do tempo, verás que tudo retorna ao pó. Aquela infância maravilhosa, já não lembras quase nada, da juventude que ambicionava mudar o mundo. Mas foi comigo que aconteceu. E o vigor da maturidade plena? Nossa, quantos tormentos, quantas preocupações inúteis, quantos compromissos supérfluos. E por aí segue. E o sujeito para também, e aí retornando a abertura do nosso programa em que problematizávamos a pandemia. Se tornou até um desafio, claro, as pessoas numa situação, aquele cidadão médio que ainda tinha daqui a pouco uma reserva econômica, ou que ainda recebia, mesmo que reduzida, a sua remuneração, mas conseguia subsistir, porque pessoas atravessaram aí crises pessoais muito graves, inclusive passando fome, né? O sujeito vê o seu padrão de vida degradar de tal forma. Mas aquele cidadão médio que tinha um equilíbrio financeiro, ele se viu também num desafio, o que fazer com o tempo, né? Resta ver aí profissionais da área da psiquiatria, da psicologia, que se organizaram em correntes de atendimentos gratuitos, online e tal, para socorrer as pessoas, o que fazer com o tempo, né? O senhor aqui organizou seus poemas, organizou seus entulhos e tal, entre aspas. E aqui o livro também se propõe a isso, né? A problematização do que fazer com o tempo. Ah, sim, também.
Aliás, o meu livro tem questões meio fundamentais, assim, que são preocupações de todos os poetas, todas as pessoas que escrevem alguma coisa sobre a morte, né? Sobre o destino da gente, sobre a brevidade da vida, na verdade, né? E sobre o que fazer com o tempo que a gente tem aqui na Terra e com o pouco tempo que nos resta, que nos resta também, depois de você já ter percorrido... Pouco em termos também, porque é possível fazer tanta coisa, professor. Mas quando você tem muita atividade, você tem que lutar pela vida, né? Lutar pela subsistência, sobra pouco tempo para você se dedicar assim como eu me dediquei. Eu consegui fazer isso agora, depois que estou aposentado. Porque antes disso, eu fui professor em tempo integral, praticamente. Eu trabalhei no museu, no arquivo, eu tinha uma profissão que me exigia 24 horas por dia, praticamente, né? E no momento que tu te aposenta, que tu começa a ficar em casa, tu pode colocar em dia as tuas leituras, tu pode fazer o que eu fiz, por exemplo, né? Digamos que aquele trabalho mais a lazer, o senhor não está necessariamente cumprindo uma obrigação. Está fazendo no seu tempo, a sua moda, né? Exatamente. Tem um outro gosto também. Tem outro sentido, né, de fazer uma coisa que você quer fazer, claro, que você ama fazer. Eu fiz esse livro... E é da maturidade também. É lógico. Eu fiz esse livro por isso, né? Eu amo fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu quero que as pessoas leiam. Eu fiz um livro exatamente como eu queria fazer, tanto é que eu não fui procurar financiamento, eu não fui procurar coisa que tivesse uma interferência. Eu fiz o livro que eu queria fazer. Eu botei as cores que eu queria, o papel que eu queria a capa dura, eu queria costurado, eu queria que tivesse algumas coisas em cores, mas não cores berrantes, né? E sim cores muito suaves. Eu queria este marcador, que é uma figura do... É um luxo isso. Até daqui a pouco nós vamos fazer uma pausa no programa, professor. Sim. E eu queria adentrar até mais na parte visual da obra, que merece também digamos assim, um comentário à parte também. Então, já lhe interrompendo, e de imediato eu vou pedir para rodar a vinheta aí e chamar as dicas do autor. Então, nas dicas do autor, aqui no Café com Letras, recebendo o professor historiador Juventino Dalbó, com vestígios de ontem, talvez, nós vamos dar uma pausa na abordagem dessa coletânea poética e pedir que o senhor compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, podem ser autores desconhecidos, clássicos, enfim, algo que o senhor entenda que quem está em casa precisa correr atrás e ler também. As dicas são com o senhor. Bem, eu indico que leiam os autores locais. Acho muito importante que nós, assim, que moramos numa cidade do interior, temos que conhecer os nossos autores. A gente conhece os autores que têm uma fama universal, que têm uma fama continental, mas eu proponho que se leia autores que têm uma fama local. Nós aqui em Caxias temos um momento literário inacreditável. Vocês estão sendo premiados, escritores, ilustradores e por aí afora. Exatamente. Caxias, neste momento, assim, tem uma dezena de escritores de primeira linha. Então, pesquise, vá atrás, faça valer o trabalho dessas pessoas. É muito importante. Eu vejo agora, quando eu estou editando um livro, que é muito importante que as pessoas corram atrás, que as pessoas comprem, que as pessoas se interessem pelo que a gente diz, né? Eu acho que é uma coisa... não é se interessar por migalhas ou pelo menor, é se interessar pelo que está mais próximo, pelo que abarca todo mundo. A história da literatura caxiense é a história de todos os caxienses. Sim, também, daqui a né? pouco eu assisto ao Café com Letras aqui com o senhor, lhe encontro num café, gostei disso aqui, não gostei de tal coisa, quem sabe, quer dizer, tu podes discutir a obra com o próprio autor, né? Mas é claro, isso é fantástico. É muito bom para a pessoa que lê e é bom para o autor também, né? De saber que ele está sendo lido, de ter um retorno das coisas que ele coloca no papel, né? Exatamente. Eu lhe cortei na intervenção para as dicas do autor e o senhor falava com muito entusiasmo da parte visual do livro, da escolha das cores,
dos próprios marca-páginas aqui. Um senhor mais clássico, com um chapéu, alternando aqui as cores, um azul mais claro, vermelho, lilás. Então, são detalhes muito legais. O senhor falava do próprio projeto gráfico do livro, e aí em casa as pessoas não vão conseguir, evidentemente, sentir o cheiro, mas nós temos aqui aquele cheirinho de o papel novinho ainda, né? Ele tem um tom envelhecido. O senhor cuidadosamente aqui organizou em torno de 100 ilustrações, acompanhando os mais de 150 poemas. É um capricho muito legal. Ficou um papel mais grossinho, é bom de folhear, visualmente também há uma certa elegância e uma preocupação de dar um tom um pouco mais antigo, ainda que com cores muito vivas. Você captou exatamente o que eu queria, né? Que as pessoas captassem. É um livro que é uma pequena obra de arte, na verdade, né? É um livro que, se a pessoa não gosta de ler poemas, ela pode simplesmente folhear o livro, porque é uma pequena obra de arte. Eu contei com a colaboração de uma amiga minha que faz esse trabalho. Ela diagramou o livro para mim, ela deu um sentido visual, que é uma amiga ao oposto do que eu sou. Eu sou um cara muito cheio de coisas. Quando se trata de fazer uma ilustração, eu sobrecarrego aquilo. Tudo que eu faço é um pouco sobrecarregado. E essa minha amiga é muito clean, chama Annelise Cavagnoli. E ela fez a proposta de fazer um livro que juntasse as duas coisas. Está acreditada aqui. Ela, exatamente, digamos assim, encabeça a responsabilidade pelo projeto gráfico, e a Tadiane Tronca fez a revisão com a direção editorial do senhor mesmo. A direção do texto, né? A Tadiane, assim, corrigiu os livros. Uma lapidada. Uma lapidada. Não, ela corrigiu a pontuação e tal, para ver se não tinha muitos exageros, que não tinha. Aquilo que o autor não enxerga mais, né? Exatamente. Precisa ter um segundo olhar. Mas o livro resultou, então, dessa parceria entre os dois que deram o visual final, entre o meu olhar e o olhar da Annelise. E essa capa fantástica também. Capa dura, as pessoas olham assim, é um vermelho meio vinho, assim. Aliás, tem uma pinta de vinho aqui, com esse contorno preto e o vermelho mais rubi, né? Alguma coisa. O livro tem 3 cores, na verdade, né? Tem a cor azul, a cor vermelha e o roxo. O azul é que se remete toda a parte da infância, a coisa mais livre. O roxo, que é uma soma do azul e do vermelho, está na parte central, que é a minha cor. Na verdade, a minha cor é o roxo. Eu tenho muita coisa roxa e apesar de não utilizar a cor roxa nos meus trabalhos, eu gosto muito dessa cor. E o vermelho tem toda essa coisa do vinho, do sangue, da vitalidade. Do colorado, que está mal aí, está muito mal. Mas... olha, eu não chego para esse, até ali não. Mas, enfim... Então, essas cores que o livro tem, né, elas estão diluídas em todas as páginas. Eu cuidei para que o branco não fosse branco também. Então, ele é meio amarelado, né? E que o livro fosse costurado. Para dar um tom mais antigo, digamos assim. Um pouquinho, sim. Eu detesto livros que, quando a gente abre, eles vão se despedaçando, né? Eu tive muito cuidado com isso, de querer um livro que tivesse uma costura e que ele fosse muito resistente. Então, está ali o resultado. Eu quero convidar as pessoas que leiam o meu livro. Nessa tiragem inicial, eu fiz 1000 exemplares. Então, para distribuir 1000 exemplares exemplar, né? É muito grande. E eu quero que as pessoas vejam, né? Aqui em Caxias, as pessoas... Posso falar isso, né? Aqui em Caxias, se as pessoas quiserem comprar o livro... Indica a livraria. Ele está no Arco da Velha. No Arco da Velha. Mas também as pessoas podem comprar pela Estante Virtual, que é pelo correio, né? E em 2 livrarias de Porto Alegre. A Bamboletras, que é uma livraria bem conhecida, e a Nova Roma, que é perto da Biblioteca Pública em Porto Alegre, naquela deixei rampa. Algum dinheiro lá no meu tempo de faculdade de jornalismo. R$10, R$20, R$30, sim.
Porque ambas, principalmente a Nova Roma, é uma livraria de livros usados. O caráter né? é muito mais de sebo do que livro novo. Né? Exatamente, e eu gosto dessa coisa. É fantástico, porque o sujeito vai lá, às vezes tem um livrinho ali de 5, 10 reais que ninguém dá bola, e o cara, meu Deus, mas existe isso aqui ainda, vai lá e mete a mão, né? Mas claro. É um perigo isso. No bom sentido. No bom sentido. Eu sou um frequentador de sebos, eu gosto muito, né? E compro muito. Toda a minha formação literária, toda a minha formação poética também veio desses livros adquiridos em sebos, em feiras de antiguidades, em locais que as pessoas meio que descartam, né? Eu gosto de toda essa coisa que é descartada, que já é de segunda mão. Professor, nós temos em torno de 2 minutos ainda de bate-papo, 1 minuto agora, nosso câmera faz sinal aqui, mas eu quero que o senhor fique bem à vontade no sentido de, daqui a pouco, antecipar, porque, como eu falei, o senhor pode estar aposentado, mas sempre se mantém numa pesquisa aqui, outra ali, ou uma exposição, ou uma antologia. O que vem por aí? O senhor deve ter algumas outras ideias aí. Olha, eu estou trabalhando, se você me perguntar se eu sou mais artista plástico, mais escritor, eu diria que eu sou mais artista plástico. Eu sou um artista plástico que nas horas vagas se dedica a escrever. Então, eu estou preparando outras exposições, que também são sobre colagens, né? Colagens com objetos, eu faço caixas de memórias, e é isso que vem por aí. Mas eu estou também, esse não é o livro da minha vida, né? Eu estou escrevendo um romance, já há muitos anos. Então, daqui a alguns anos ele sai, mas sem pressa. É um romance que está sendo gestado dentro de mim e está ganhando papel aos poucos. Bem, já fica o convite aqui para quando o senhor lançar, o espaço aqui para Obrigado. Eu me debruçar sobre o seu romance e tratarmos dele aqui também. Então, quero lhe agradecer imensamente. Quando entrevistado é bom, o tempo voa. E com o senhor não foi diferente. Um breve encerramento, assim, a sua despedida. Eu quero convidar as pessoas para que leiam o meu livro, né? Eu acho que, de alguma forma, ele vai acrescentar na sua vida. Se não vai acrescentar pelo que eu digo nos poemas, vai acrescentar pela estética de um objeto de arte em si. É uma provocação enorme. Sim. Então, maravilha. O recado está dado pelo professor Juventino. Acabamos de conversar com o professor, historiador, escritor Juventino Dalbó. Ele que acaba de lançar também aqui em Caxias do Sul a coletânea poética Vestígios de Ontem, Talvez. Poemas do Caderno Verde e 3 cartas de amor e morte. Pauta do Café com Letras desta semana. E como sempre também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.